Dale Hack é um aventureiro descolado e competente, muito conhecido no país de Laband. Ele pode ser bem jovem, mas é muito respeitado em sua cidade, e por isso ele sempre tem um monte de trabalhos, e até mesmo contratado por oficiais do exército. Depois de um longo dia matando criaturas mágicas em uma missão, ele se prepara para acampar por ele mesmo e enquanto cozinhava, ouviu um barulho nos arbustos. Dale pega sua espada e se apronta para enfrentar qualquer ameaça. Mas para sua surpresa, só encontra uma garotinha fofinha olhando para ele. Ele se pergunta então como ela se perdeu nessa floresta, sendo que não tem nenhuma vila por perto nem nada. Esta garotinha possui chifres e ele acha que ela deve ser algum tipo de demônio. Dale percebe que ela está olhando para a comida na fogueira e oferece se ela não quer um pouco, mas ela não parece entender ele direito. Dessa forma, imagina que eles não falam a mesma língua. E como Dale é um cara muito maneiro, ele sabe magia e começa a falar com ela usando palavras de língua de demônio, que ele sabe. A garotinha fica surpresa e se aproxima. Enquanto ela come, Dale vê que um de seus chifres está quebrado e lembra que se um demônio comete algum crime, tem seus chifres quebrados e é banido do seu reino. Ele fica confuso como a menina tão cuti-cuti pode ser uma criminosa. Ele pergunta para ela se ela tem algum responsável ou algo do tipo, e ela fala sobre alguém chamado Reg, que disse para não ficar perto dele, porque animais selvagens estavam vindo e podia ser muito perigoso. Dale entende mais ou menos o que ela está falando e fala para que ela continue comendo, mas antes que pudesse terminar o que estava falando, ela puxa ele pela mão e pede para que ele a siga. A demoninha leva ele para o meio da floresta e aponta para onde ela diz estar Reg. Dale anda para frente na direção que ela apontou e encontra o corpo de um demônio. Assim ele entende porque Reg deve ter falado para ela se afastar. Agora imagina que ele deve ser o pai da garotinha e por isso não queria que a demoninha ouvisse morrer. Dale fica surpreso e encabulado com a situação e usa sua magia para fazer um buraco no chão e diz que vai enterrá-lo. A demoninha sorri e balança a cabecinha. Depois de enterrar Reg, ela agradece o aventureiro e fala que seu nome é Latina. Dale a convida para ir com ele e ela sorri mega feliz. Enquanto ele carrega Latina, eles param num penhasco com uma vista linda da cidade de Creus. Na entrada da cidade, um guardinha se aproxima e percebe que Latina é uma demônia, mas Dale diz para ele que não tem nenhum problema, e o guardinha fica de boa, já que ele é o aventureiro mais pica da cidade. A garotinha fica maravilhada com todos aqueles prédios e casas. Dale fala para ela que essa é a segunda maior cidade de Laband, e é normal que ela esteja tão impressionada. Parece que se comunicar seria mais difícil do que Dale pensou. Então eles chegam na taverna em que Dale está alugando o sótão. Eles entram pela porta dos fundos, já que ser visto segurando uma garotinha nos braços pela porta da frente iria ser estranho para os clientes dali. Rita e Kenneth Krugel são os donos da taverna. Enquanto eles estão bem ocupados cozinhando e atendendo os clientes, Krugel vê o Dale com a criança no colo e fica um pouco confuso. O aventureiro diz para ele que é uma longa história e que explica tudo depois, mas deu um breve resumo, dizendo que apenas encontrou ela. O Krugel diz que Dale não pode sair pegando crianças por aí como se fossem cachorros abandonados. De qualquer forma, Dale leva a Latina para o banheiro para dar um banho nela. Nisso, a Rita vê a cena e pergunta se ela não é filha dele. Ele interrompe ela dizendo que não tem nem idade para ter uma filha. Eles vestem a demoninha com as roupas antigas da Rita, que ficam um pouco grandes para ela. A Rita pergunta o que ele pretende fazer com a menininha, e Dale diz que precisa entender qual é a dela primeiro. Dentro da taverna, os clientes perguntam quem é a garotinha e conversam sobre como que o Dale a encontrou. A Latina vira e balança a cabeça para os caras que ficam encantados como ela é fofinha. Rita tenta encontrar qualquer registro sobre Latina e Reg, ou outro ser como eles. Dale diz que ela provavelmente deve ser alguma criminosa e que deve ter alguma coisa no tablet de Agadar. A Rita fala que por ela ser uma criancinha, deveria ter alguma informação sobre o desaparecimento da Latina, mas não acharam nada. Assim, Dale tem quase certeza que Reg devia mesmo ser o pai de Demoninha, mas a conversa é interrompida pelo estômago de Latina roncando. Ela fica toda envergonhada, todo aquele cheiro de comida deixou ela com fome.
A Latina é tão pequenininha que o queixo dela não consegue nem ficar na mesma altura da mesa. Então o Dale coloca ela na mesa com uma almofadinha na cadeira para a garotinha poder comer alguma coisa. Depois da Rita servir a comida, ela pergunta de novo pro aventureiro descolado o que ele vai fazer com a demoninha. Dale não sabe o que responder, e ela nem acredita que ele trouxe ela para a taverna sem nenhum plano do que fazer. O Dale então brinca, dizendo que sempre tem a opção de deixar ela no orfanato, mas a Rita diz que levar uma criança de outra raça, que não fala a língua deles, para um orfanato não seria uma boa ideia. Eles são interrompidos pela Latina gritando e chorando, que ela queimou a língua porque a comida estava muito quente. Dessa forma, eles ensinam a menina a soprar a comida para esfriá-la. Assim ela consegue comer e aproveitar a comidinha dela. O aventureiro sorri feliz e diz que depois decide o que fazer com ela. Eles vão para o sótão para fazer a Latina dormir. Eles ficam juntinhos na cama e a demoninha cai no sono rapidamente. Dale fica olhando pro rosto da garotinha e fica com dó dela, pensando que deve ser muito difícil estar em um lugar completamente desconhecido. Enquanto ele pensava tudo isso, Dale começa a pegar no sono. Depois de um tempo dos dois dormindo juntos, ele acorda porque Latina precisava ir ao banheiro. Quando Dale acorda, ele percebe que a demoninha ainda tá dormindo. Então ele deixa ela dormir mais um pouquinho, mas no momento em que o aventureiro tenta sair da cama, Latina acorda e se agarra ao braço dele. O Dale fala que não tá abandonando ela, e a Latina fica feliz e sorri toda contente. Eles descem as escadas e são cumprimentados por Rita e Kenneth. A Rita coloca uns lacinhos na cabeça dela, fazendo Maria Chiquinhas, que não só fazem ela ficar mais bonitinha, mas também escondem um chifrinho quebrado. Afinal, ser um demônio é uma coisa, ter um chifre quebrado é completamente diferente. Kenneth aparece trazendo um delicioso café da manhã para Dale e Latina. A demoninha agradece e responde bom dia de volta. Todo mundo fica surpreso e acha bonitinho. Depois de comer, Dale leva a garotinha para o mercado para comprar algumas roupas e alguns sapatos para que ela possa usar, porque ele já estava se sentindo mal da Latina continuar usando uma camiseta muito larga. Já que Dale não entende muito o que a menininha precisa, ele deixa os vendedores ajudarem no que Latina precisa. Depois de todas as compras, eles se sentam na fonte para descansar um pouco. Dale está exausto, porém quando vê a Latina toda felizinha descascando uma laranja a seu lado, ele lembra do que Rita disse. Levar a Latina para um orfanato não seria uma boa ideia. Muitos problemas poderiam aparecer, mas quando Dale pensa no que seria melhor para a Latina, ele percebe que a resposta está bem óbvia. E do nada, a demoninha solta sua mais nova frase aprendida. Está tudo bem? E Dale sorria, pegando no colo. Quando eles chegam em casa, Latina vai tirar um cochilo, e Dale fica conversando com a Rita sobre se ele já decidiu o que vai fazer com a garotinha. Então ele responde que não tem muitas opções, sendo que ele é um aventureiro solteirão, ou seja, ele vai ficar longe de casa por vários dias. Dessa forma, a Rita pergunta se ela e o Kenneth não podem cuidar dela enquanto ele estiver fora. O casal está encantado com a demoninha bonitinha, que está começando a convencer o lado fofo de Kenneth, que nem o Joe sabia que existia. Mas continua sendo uma decisão do Dale se ele consegue ou não criar uma criança. Afinal, Dale é bom para lutar, mas será que ele poderia ser um bom pai para Latina? Será que ele vai conseguir fazer ela feliz? Com o passar do tempo, Latina acaba acordando, e a primeira coisa que ela procura é por Dale. Ela fica muito felizinha quando vê ele. Então se abraçam e o aventureiro fica com seus olhos cheios d'água quando ela pergunta se ele está bem. Ele se levanta e anuncia que ele tomou uma decisão. Com o rosto bem confiante, ele fala para Rita e Kenneth que ele vai adotar a Latina. No outro dia, Dale está bem frustrado sobre o seu último trabalho. A Rita pergunta se esse trabalho foi o que ele acabou encontrando a Latina, e Dale diz que sim, explicando que ele sempre traz parte das criaturas que enfrenta como prova de que as matou. Entretanto, por causa do cheiro horrível dos monstros mágicos, ele não conseguiu trazer nenhum pedaço. Rita fica sentida pelo aventureiro, mas diz que se ele trouxer alguma parte boa da criatura para a taverna, ele vai ser banido do bar. O Dale continua explicando que precisa levar para o cliente uma prova de que seu trabalho foi concluído mesmo. Ele fica meio triste que não pode levar Latina com ele para o trabalho, e a Rita lembra ele de que a demoninha pode ficar com ela e o Kenneth. Porém, antes que Dale pudesse responder, ele levanta da cadeira bem rápido, porque ouviu a Latina chamar ele. Parece que o nosso querido aventureiro maneiro já está com o senso de pai bem aguçado.
A garotinha corre para abraçar o Dale assim que ele aparece na escada. Ele leva ela para dentro da taverna pedindo desculpas por tê-la deixado sozinha. Logo ele fala que não pode deixar ela para trás e devia levá-la junto com ele. Rita diz para Dale parar de ser ridículo com tudo isso e alertando ele que seria muito perigoso para Latina. Mas ele diz com muita confiança de que não teria nenhum problema, já que ele facilmente deixaria a missão pela segurança de Latina. A Rita fala pro Dale que é loucura e tenta fazê-lo voltar para a realidade. Ela lembra que ele vai estar de volta antes do anoitecer e que terão outros trabalhos em que ele precisará ficar longe por bastante tempo. O Dale percebe que não tem jeito mesmo e que ele não vai conseguir ficar cuidando o tempo todo de Latina, então ele fala para ela esperar porque não tem o que fazer. A demoninha concorda e diz que tudo bem. A Rita e o Kenneth estão ao lado reparando quão fofinha ela é, enquanto Dale fica chorando e pedindo desculpas por ter que ficar o tempo longe dela. A Rita diz para ele ir logo e ensina a Latina a dizer "tenha uma boa viagem". Ela repete as palavras, mas como ainda está aprendendo, ela pronuncia errado todas elas. Mas não tem problema, o Dale se derreteu todo de fofura da mesma forma. Enquanto Dale está terminando seu trabalho, a taverna está bem lotada. Grande parte dos clientes são aventureiros também, então a maioria são homens. Kenneth estava servindo um dos seus clientes fiéis, Jill Vester. Ele fica surpreso que o homem menciona que estão contratando pessoas muito mais jovens para trabalhar na taverna. Ele olha ao redor e vê Latina andando e carregando um prato sujo. Rita e os outros clientes veem ela também e ficam preocupados enquanto ela balança carregando os pratos. O Kenneth vai até ela depois ela deixar os pratos no fundo. Ela se assusta, mas logo o Kenneth faz carinho na cabeça dela e diz que tudo bem ela ajudar eles um pouco. No fim do dia, Kenneth premia a Latina com uma deliciosa gelatina de laranja pelo ótimo trabalho. Rita então dá uma colher para a demoninha poder comer a gelatina e o Kenneth passa por ela dizendo que vai comprar umas coisas para repor na taverna. Rita fala "tenha uma boa viagem" e a Latina instantaneamente repete para falar isso também. Nem mesmo Kenneth consegue resistir ao charmezinho de Latina. Ele sorri e fala para Rita o quão bonitinhas são as crianças. Ele corre até a taverna depois de terminar o trabalho e todo feliz grita para Latina. Ela corre até ele e abraça as pernas dele. Ele pega ela no colo muito feliz de que os dois estão juntos novamente. Ele fica muito feliz que ela também aprendeu a dizer "bem-vindo de volta". Todo mundo na taverna ama a Latinazinha. Rita fala para Dale que Latina é muito inteligente e ajudou eles com serviços na taverna. Ajudou até mesmo a fazer o purê que ele está comendo. E o Dale fica ainda mais feliz pela refeição e pede até para repetir. Ser pai não é nada fácil, mas Rita, Kenneth e a pequenininha Latina por perto, a paternidade parece ser facilitada para o aventureiro.